Muito bem, pessoal, nós estamos vendo os tipos de lançamento dentro do assunto crédito tributário, os tipos de lançamento que constituem o crédito tributário. Estamos vendo o primeiro deles, lançamento direto de ofício ou ex ofício. Vimos que a autoridade faz o lançamento, independente de prestações, de informações periódicas prestadas pelo contribuinte, e o contribuinte tem a possibilidade de impugnar ou de pagar. E vimos que ele ocorre no artigo 149, no inciso 1, quando a lei assim determinar, e nos incisos 2 a 9, quando houver qualquer erro a ser corrigido. Um detalhe que eu quero chamar a atenção para essa questão de erro a ser corrigido, uma sonegação fiscal, que vai ser lançado, cobrado o imposto através de lançamento direto, que é o auto de infração, que é um típico lançamento direto. Tem um detalhe importante com relação ao crime contra a ordem tributária. A Lei 8.137/90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, ela exige a representação penal. Quando a autoridade fiscal verifica um crime contra a ordem tributária, ele é obrigado a fazer uma representação ao Ministério Público contra o contribuinte, por aí afora. Mas há uma posição importante do STF com relação a isso. Vamos dar uma olhada. De acordo com o STF, falta justa causa para a ação penal pela prática de crime tipificado na Lei 8.137/90, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento. Ora, voltando para mim, nós já vimos que o contribuinte, ao receber a notificação do lançamento, ele pode pagar ou impugnar. Vamos lá para a figura para a gente lembrar? Olha só. Ou ele faz o pagamento, ou ele entra com a impugnação. Caso ele entre com a impugnação, monta-se todo um processo de discussão daquele crédito. Então, o lançamento não está definitivamente constituído. Voltando para mim, então determina essa posição do STF que enquanto não estiver definitivamente constituído o crédito tributário, não há que se falar em ação penal ainda. Voltando para a tela. Admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido antes do recolhimento, do recebimento da denúncia. Então, é uma extinção de punibilidade. Ele paga o tributo antes do recebimento da denúncia. Então, se ele recebe a notificação de um lançamento e paga, é extinta a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária por ele praticado. Ok? E continua o STF. No entanto, enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que depende do lançamento definitivo. Esse é um detalhe importante. Então, voltando para mim, se demorar 5, 6 anos discutindo o processo administrativo, o que muitas vezes não é nada absurdo, ocorre bastante, é absurdo sim, mas ocorre, não vai haver a prescrição penal também. Suspende o prazo prescricional. Ok? Maravilha. Bom, agora, minha gente, nós vamos ver o artigo 149, parágrafo único, para terminarmos essa questão do lançamento direto. Vamos dar uma olhada no texto e eu vou explicar com detalhes que é um aspecto muito importante. Vamos lá para o texto. Artigo 149, parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada, porque veja que o artigo 149, nós já vimos, no inciso 1, determina que será feito o lançamento quando a lei assim determinar, e no inciso 2 a 9, quando houver um erro a ser corrigido. Uma revisão, portanto, do lançamento. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Que diabo é isso? Ora, vamos observar o seguinte. Nós já vimos que a relação obrigacional tributária
depende de um lançamento para que surja o crédito tributário. Muito bem. A Fazenda Pública, ela tem 5 anos para efetuar o lançamento, se não ocorre a decadência, que é a perda, a extinção do direito de constituir o crédito. Mas, depois de constituído o crédito, ela tem 5 anos para entrar com uma ação de execução, caso contrário, ocorrerá a prescrição. Isso tudo nós vamos estudar com detalhes, prescrição e decadência. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que a Fazenda Pública tem 5 anos para constituir o crédito, senão há extinção do direito da Fazenda Pública. Extingue em 5 anos, extinção do direito de constituir o crédito tributário. Voltando para mim, então essa decadência, esta extinção do direito de cobrar o crédito tributário, faz com que o sujeito passivo, a Fazenda Pública, só possa modificar o lançamento durante esses 5 anos. Vamos lá para a tela para entender isso melhor. Vamos imaginar que eu tenha uma linha do tempo aqui. Ok? E vamos imaginar que nesta data aqui, vai ocorrer a decadência. A decadência. Que é em 5 anos, contados de um determinado marco inicial que nós vamos conhecer depois. Então, em 5 anos, extingue-se o direito da Fazenda Pública de lançar, ou seja, ocorre a decadência tributária. Legal. Então, vamos imaginar o seguinte. Nesta data aqui, é feito um lançamento cobrando R$1.000 de imposto. Feito um lançamento. Legal. Quando chega aqui, verifica-se que havia ainda um erro e há necessidade de fazer um novo lançamento cobrando mais R$300. Ótimo, maravilha, sem problema nenhum. Quando chega aqui, verifica-se que ainda havia um outro erro e vai ser feito um novo lançamento cobrando mais R$200. Maravilha. Quando chega aqui, verifica-se que havia... vamos aqui colocar esse pichado para cá, para me facilitar. Então aqui ocorre a decadência. Então, vamos imaginar que quando chegou nessa data aqui, verificou-se a necessidade havia um outro erro, uma necessidade de lançar mais R$100. Não pode ser lançado porque já ocorreu a decadência, a perda do direito que a Fazenda Pública tinha de constituir o crédito tributário. Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 149, a revisão do lançamento só pode se dar enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, ou seja, enquanto não ocorrer a decadência. Legal? Então, este é o prazo decadencial de 5 anos. Não se esqueça, só para dar um exemplo, a gente ainda vai estudar com detalhes, mas não se esqueça um detalhe. A partir de cada lançamento desse, começa a contagem do prazo de 5 anos para entrar com a ação de execução fiscal, se não ocorre a prescrição. Então, observem que o marco decadencial só existe uma data que inicia o marco decadencial. Agora, o prazo prescricional, existem tantos marcos iniciais quantos forem os lançamentos efetuados. Legal? Ficou bonito esse preto e vermelho aqui, né, com o meu Mengão, a cor do meu Flamengo aqui. Então é assim que funciona. Por isso, aqui estará extinto o direito da Fazenda Pública cobrar. Voltando ao texto do artigo 149, parágrafo único,
A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Portanto, vamos lá. Aqui vamos imaginar que ocorre um marco inicial do prazo decadencial e vai ocorrer a decadência em 5 anos. Então, se for feito o lançamento aqui, começa a contagem do prazo prescricional de 5 anos, continuando, no entanto, a contagem do prazo decadencial para efeito de correção do lançamento efetuado. Ele pode fazer quantos lançamentos forem necessários para corrigir aquele feito nessa data, aqui, até o prazo de 5 anos. Legal? Maravilha. Voltando para mim, então é assim que funciona o lançamento direto de ofício ou ex ofício. Há ainda um detalhezinho sobre isso. Vamos lá para a tela, vamos lá. Uma jurisprudência. A revisão do lançamento decorreu de erro de fato. Uma decisão do STJ. Qual seja, a área cadastrada no imóvel era inferior. Então, observe que a área cadastrada no imóvel, ela era inferior à área real. Então, ela era inferior à área real, à área cadastral. Em hipóteses tais, o artigo 145, inciso 3, combinado com o artigo 149, autorizam a revisão. Havia um erro. Não, a área cadastrada era muito menor do que a área real. No entanto, conforme se extrai do artigo 173, inciso 1, que é o marco inicial da contagem do prazo decadencial, que a gente ainda vai estudar, os efeitos da revisão atingirão apenas os lançamentos ocorridos no quinquênio anterior. Tudo sem trema, né? No quinquênio anterior. Exatamente por isso. Por quê? Porque só pode ser feita a revisão do lançamento nos últimos, antes que ocorra a extinção do direito, que é o período de 5 anos, que é o prazo decadencial, quinquênio, portanto, é o período de 5 anos. Ok? Maravilha. Voltando para mim, então este é o lançamento direto de ofício ou ex ofício. Então, para a gente fechar aqui essa questão do lançamento de ofício, ele ocorre quando, em duas situações, quando a lei assim determinar, artigo 149, inciso 1, ou quando houver um erro a ser corrigido, artigo 149, inciso 2 a 9. Ótimo. Certo? Que são erros a serem corrigidos. Por isso mesmo, o auto de infração que o fiscal faz é um típico lançamento direto, com todas as etapas do lançamento, inclusive a notificação. Verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo, aplicação de penalidade e a notificação ao sujeito passivo de que ele está devendo. Ok? E sabemos que essas correções só podem ocorrer dentro do prazo quinquenal de 5 quinquenal de 5 anos é horrível, né? Dentro do prazo quinquenal, né? Ou seja, de 5 anos, para que a Fazenda Pública tem para corrigir aquele lançamento anteriormente efetuado. E vimos também, só para fechar, que se o sujeito passivo impugnar o lançamento, enquanto não decidido na esfera administrativa aquela impugnação, ou na esfera judicial, se for o caso, não está caracterizado crime contra a ordem tributária e, portanto, não foi oferecida denúncia e, portanto, o contribuinte goza da extinção da punibilidade se ele pagar os tributos com todos os acréscimos antes do oferecimento da denúncia. Legal, moçada? Então, este é o lançamento direto de ofício ou ex ofício. Quaisquer erros em quaisquer dos 3 tipos de lançamento será sempre corrigido através de lançamento direto de ofício ou ex ofício. No próximo encontro, nós vamos continuar a estudar os tipos de lançamento e aí sim, conhecendo o lançamento por declaração ou misto e o lançamento por homologação. Até lá.